Olá, Crochê Lovers! Sejam muito bem-vindos ao Crochetai. Meu nome é Thay Ferreira e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse top meia taça que, além de ser super econômico, é bem simples de tecer. Pega nessa agulha, segura nesse novelo e vem comigo que é sucesso! Meus queridos, antes de começarmos, eu já vou ter que pedir o like de vocês, lembrarem para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, suas sugestões, suas dúvidas, para a gente fazer uma troca. Se já tiverem feito esse tipo de top, coloca aqui nos comentários o que vocês utilizaram, material, agulha, como que ficou o acabamento. Eu tinha feito esse laranja, que eu estou mostrando para vocês, mas justamente eu não gostei muito como que ele ficou, da amarração. Ele acabou ficando mais um decote V. Então eu fiz esse rosinha, que tem um tex mais fininho. É um tex de 368. Eu estou usando o rosa candy. Se eu não me engano, eu vou olhar direitinho aqui. É do fio verão. Nesse daqui eu utilizei a linha Amigurumi da Círculo, que tem um tex mais grosso, 412, 460 eu acho. E acabou ficando um pouquinho grande para mim. Eu não gostei muito do acabamento dele no meu corpo. Então, para o modelo rosa, eu usei esse fio verão, que é 50% algodão, 50% poliéster, mas vocês também podem utilizar outro tipo de fibra. Utilizei agulha 2,5, tesoura, vocês também vão precisar, fita métrica para tirar as medidas do seu busto, marcadores de ponto, agulhas de tapeçaria. As minhas são de alumínio, mas também pode ser de plástico. Elástico, eu estou usando esse grossinho, pode utilizar um pouquinho mais fino também, tá? Porque eu vou colocar em volta do meu bojo para manter ele arredondado ali no formato do meu seio, não deixar a peça ficar reta. O ideal é que ele seja da cor da linha do seu top. E na embalagem dele não veio exatamente espessura para eu indicar para vocês. Vão precisar também de botões, tá? 2 botões. Acabou que eu utilizei um outro modelo. Linha e agulha de costura, de preferência da cor do seu fio. Porém, como eu não encontrei, eu comprei linha invisível. Só confirmando aqui para vocês que a cor que eu estou utilizando é o rosa candy. Iniciamos fazendo um anel mágico. Tem vídeo aqui no meu canal que eu ensino a fazer o círculo e o anel mágico. Mas eu vou fazer aqui devagarinho para vocês conseguirem acompanhar, para quem não está habituado a fazer o anel mágico. Agora eu passo ali a agulha para poder prender e vou fazer 3 correntinhas que irão contar com o meu primeiro ponto desse anel mágico. Em seguida eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então dentro desse anel eu vou ficar com 8 pontos e já vou escondendo a linha de sobra. Mas é importante deixar uma pontinha para poder puxar ela depois. Já teci meus 7 pontos altos, eu vou puxar agora para não ficar esse buraquinho no miolinho. Mas eu só deixo um pedacinho, porque depois a gente vai fazer pontos dentro dele. Vai ficar nesse formato de meia lua, tá? Não pode ficar um círculo fechado. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, sobre as medidas. Eu tô fazendo o tamanho P para M. Essa parte que a gente vai fazer, você vai medir aproximadamente ali uns 2 centímetros acima da parte superior do seu mamilo, e vai até a parte ali da linha inferior do seu seio, né? Ali é onde tem a curvinha mesmo do seu seio. Então você vai ver qual é essa medida e vai dividir por 2. Essa vai ser essa parte ali toda tampada com ponto alto, que a gente vai tecer do miolinho até a parte de baixo que está em ponto alto, sem o vazado. Então, se a sua medida der 14 centímetros, essa parte vai ter que ter 7 centímetros de altura. E geralmente o comprimento fica uns 5 centímetros acima da sua altura. Terminei aqui a minha primeira carreira. Agora eu vou fazer pela minha alça traseira 2 pontos altos para cada ponto de base. Eu faço esse meu primeiro ponto sempre dessa maneira, mas se vocês quiserem fazer 3 correntinhas de subida ou uma outra maneira, não tem problema, tá? Eu faço meu primeiro ponto alto
dessa maneira. E eu vou pegar sempre pela alça traseira, ó. Eu não pego pelas minhas duas alças. Então eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Vou marcar meu primeiro ponto para não perder ele. E vou até o final da minha carreira fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base. No total dessa carreira eu vou ter 16 pontos. Se preferirem também pegar pelas duas alças, não tem problema, gente. Não vai afetar o modelo da peça. Só vai ficar com um desenho um pouco diferente do meu, mas a modelagem vai ser a mesma. Vamos para a nossa terceira carreira, iniciando também pela alça traseira, com 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos na alça traseira, pelo mesmo ponto de base. Porém, agora eu vou fazer esse primeiro ponto com aumento. O próximo ponto eu vou fazer apenas um ponto alto, vai ser um ponto sozinho. Então, eu vou seguir até o final da minha carreira dessa maneira. Um ponto de base com 2 pontos, um ponto de base com um ponto. Um ponto de base com 2 pontos, um ponto de base com um ponto. Vou seguir assim até o final da minha carreira, ó. Fiz esse com 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, nesse que eu estou fazendo agora, teci apenas um ponto nessa base. E vou revezando dessa maneira até o final da minha carreira. Finalizei agora essa carreira. Na próxima, em todas eu sempre vou iniciar com 2 pontos no mesmo ponto de base. Porém, eu vou aumentando a quantidade de pontos separados. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos separados. Ó. Esse primeiro ponto eu fiz dos 2 pontos juntos. Agora, eu vou para o meu próximo ponto de base, sempre pegando na alça traseira. Os dois próximos pontos eu vou fazer apenas um ponto em cada ponto de base. Fiz esse primeiro ponto, vou para o meu próximo ponto de base e faço novamente outro ponto alto. Agora no próximo faço de novo 2 pontos nessa mesma base. Volto para a mesma base e faço o segundo ponto. Nos 2 pontos seguintes vou fazer apenas um ponto alto para cada ponto de base. E vou revezando assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, inicio a próxima também com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, sempre pela alça traseira nessa parte, tá? E agora eu vou ter 3 pontos separados. Se no último tinha 2 pontos separados, nessa carreira agora eu vou fazer 2 pontos juntos, vou fazer um ponto com 2 pontos na mesma base e na sequência eu faço 3 pontos separados. E vou seguindo assim, sempre fazendo, aumentando a quantidade de pontos separados por carreira até alcançar a altura lá que eu medi, né? Se chegou a 7 centímetros, a medida, você mediu ali em cima da linha do seu mamilo até o final do seu seio, 14 centímetros, dividir por 2, 7. Você vai fazer isso até alcançar 7 centímetros. Deu 20 centímetros, dividir por 2, deu 10. Você vai fazer isso até alcançar os 10 centímetros, sempre aumentando, tá? O meu, eu fiz essa carreira e mais uma que ficou com 4 pontos separados. Você vai fazendo e sempre lembrando de cada carreira e aumentando a quantidade de pontos separados, sempre aumentando em 1 o número de pontos separados. A minha medida é de 7 centímetros, eu estou chegando na minha última carreira, na minha 6ª e última carreira, onde eu vou fazer aquela sequência, só que com 4 pontos separados. Você pode continuar de acordo com a altura que você mediu. Terminei aqui de colocar. Eu não vou colocar forro na minha peça inicialmente, talvez depois eu coloque, mas aqui eu não vou colocar, mas também fique ao critério de vocês. Terminei de tecer, ficou com 6 carreiras, essa altura de 7 centímetros e aproximadamente 13 centímetros de largura, né, de uma ponta a outra. Agora eu vou virar para a parte reta da minha peça, que é a parte superior, e vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto deitadinho que eu tenho.
Inclusive lá no miolinho eu também vou fazer 2 pontos baixos. Então, a partir de agora, até o final da minha carreira, eu vou fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto deitado que eu tenho. E no miolinho, lá do meu anel mágico, também vou fazer 2 pontos mágicos, 2 pontos baixos. Terminei agora a minha sequência de pontos baixos. Vou voltar agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Não vai ter nenhum tipo de aumento nem diminuição, apenas fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base até o final da minha carreira. Cheguei agora no final da minha carreira de pontos altos e nesse meu primeiro ponto alto deitadinho, eu vou fazer um ponto alto nessa minha lateral. Eu vou virar minha peça para a parte lateral. Fiz o ponto alto, faço uma corrente, pulo, vou para o ponto seguinte e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer novamente uma corrente, pulo um ponto, no ponto seguinte faço outro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. E vou fazer dessa maneira por todo o contorno da minha peça, tá? Eu não vou fazer sobre aqueles pontos altos que eu estava tecendo. Não, vou fazer pela lateral da minha peça, de uma lateral até a outra. Outro ponto importante é que agora eu pego pelas 2 alças, tá? Eu não pego apenas pela minha alça traseira. Eu vou tecer pelas minhas 2 alças, tanto nessa parte, desde o momento que comecei a fazer os pontos baixos, na verdade, eu comecei a fazer pelas 2 alças, não pego pela alça traseira. Ó, estou chegando na minha outra lateral. Agora eu vou virar minha peça e vou fazer novamente a mesma sequência, sendo ponto alto sobre ponto alto e corrente sobre corrente. Vocês podem ver que ele começa a ficar com essa forma mais fechadinha. E eu vou colocar aquele elástico justamente para manter esse formato, para ele não ficar reto, não ficar se abrindo. Mas por enquanto vamos continuar tecendo aqui. Vou para essa minha próxima carreira da lateral, fazendo a mesma sequência. Ponto alto, corrente, ponto alto, sendo os mesmos pontos sobre o ponto. Ó. Fiz uma corrente, agora vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da base anterior. Faço uma corrente, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E vou seguindo dessa maneira por toda a lateral, né, o contorno ali da minha peça. Só a parte superior dela, aquela parte reta, que eu fiz os pontos altos e ponto baixo, que eu não vou tecer. Eu vou só de uma ponta para outra. Finalizei essa parte. Se vocês estiverem tecendo para vocês, podem medir no próprio corpo. Essa parte inferior tem que ficar encaixadinha na parte, né, de baixo do seu seio, e essa parte de cima ela tem que estar cobrindo ali o seu mamilo, né, a linha superior do seu mamilo. Se vocês sentirem a necessidade de fazer mais uma carreirinha na parte superior, podem fazer, não tem problema. Porque nas fotos da internet não tem. O importante é que fique, né, confortável no seu corpo ou no corpo da sua cliente. Agora eu vou arrematar e vou tecer o meu segundo bojo da mesma maneira que eu fiz esse primeiro. Terminei de tecer, agora a gente vai fazer a união deles, tá? No segundo bojo eu não arremato, eu continuo com a minha linha na agulha. Aquela parte superior, onde eu tinha feito ali os meus pontos retos, agora sim eu vou começar a fazer essa mesma sequência que eu fiz na lateral e vou unir. Então eu faço aqui
primeiramente um ponto alto sobre esse ponto alto de base. Depois eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto e sobre o ponto alto da base anterior, né, da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Vou fazer essa mesma sequência que eu fiz na lateral, só que quando eu chegar ali no meu penúltimo ponto, eu volto com vocês, porque eu vou fazer um ponto fechado junto, para poder unir os dois bojos, tá? Vou fazer 2 pontos altos fechados juntos, unindo já ali direto no meu bojo. Mas ali na reta é só seguir essa mesma sequência de ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço outro ponto alto, uma corrente, pulo um ponto. Estou chegando aqui no meu penúltimo ponto praticamente, eu vou fazer um ponto alto, vou fechar ele normalmente, vou fazer a corrente, aí tem um último ponto alto, ó, fiz a corrente, tem um último ponto alto de base, agora eu vou fazer o ponto alto fechado junto, já pegando o meu outro bojo. Vou passar só por 2 alcinhas em laço, ao invés de fechar, eu vou pegar e vou inserir minha agulha no ponto alto do outro bojo, tá? Eu vou fazer como se fosse uma diminuição, 2 pontos fechados juntos ali, ó. Passo por 2, agora eu vou passar pelos 3 e vou seguir agora normal do outro lado do bojo, fazendo a mesma sequência. Uma corrente, pulo um ponto, ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, ponto alto. Vou fazer dessa maneira nesse bojo até o final da carreira também. Finalizei essa carreira, agora nós vamos para a segunda carreira, ela vai ser toda em ponto alto, então vou fazer para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, então vai ser ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre a correntinha que eu fiz. Vou seguir dessa maneira até o final da minha carreira, porém quando eu chegar ali também na parte da união dos bojos, eu vou fazer outra diminuição para poder ficar um pouquinho mais apertado, ele não ficar se abrindo. Quando eu chegar lá eu mostro para vocês como eu fiz. Estou chegando aqui no final do meu primeiro bojo, ainda tenho que fazer aqui um ponto sobre esse ponto alto e vou fazer também um ponto alto sobre esse primeiro ponto. Tem um pontinho do espaço, né, da corrente. Esse ponto eu não vou fechar ele, eu vou fazer ali como se fosse fazer meu ponto alto, vou passar só por 2 alcinhas só da minha agulha, ó, passo por 2, enlaço novamente, vou ali para o meio onde está a união do meu bojo, posso passar por baixo dele mesmo, passo por 2, vou para o espaço, para o primeiro espacinho do outro bojo, ó, nesse primeiro espacinho, passo por 2 e agora fecho todos de uma vez só. Fiz essa diminuição aí no meio. E agora eu vou seguir normalmente, ponto sobre ponto, até o final da minha carreira, fazendo ponto alto. Terminei essa carreira, não vou arrematar, porque a gente vai na lateral. Antes eu vou colocar, vou pregar, vou costurar aqui o meu elástico. A medida do elástico, você vai pegar o contorno do seu bojo, sem contar a parte de cima, a parte reta, só de uma ponta até ali o meio de um bojo, e vai ver qual é essa medida. No meu deu 25 centímetros. Você vai retirar de 5 a 8 centímetros dessa medida, e essa vai ser a medida do elástico. Aqui, tá vendo essa pontinha preta? É porque eu queimei, né, a pontinha do elástico para poder não se abrir. O ideal é justamente que utilize uma linha da mesma cor para fazer essa costura. Eu estou usando linha invisível porque eu não consegui uma linha de costura da mesma cor. Mas o ideal é justamente que utilize uma linha da mesma cor para poder ir escondendo essa partinha, essa parte preta, essa parte que fica escura. Ou então, outra coisa que pode ser feito é colar a linha mesmo, a linha que pegar um pedaço da linha da peça
envolver aí nessa parte preta e colar com cola de silicone para poder esconder e não ficar aparente. Esse top eu tô fazendo de teste para mim mesma, então não tô me pegando nesses detalhes, mas é óbvio que se for fazer para uma cliente, nunca que pode ficar com esse acabamento visível, tem que esconder. A costura aqui, gente, eu vou envolvendo ali, vou fazendo vai e volta mesmo por baixo do elástico. Em alguns momentos eu pego e atravesso o elástico também e prendo no meu top, para poder ficar bem preso e ele não sair desse ponto. Então eu vou e volto várias vezes, até porque a linha invisível é uma linha muito fina, então eu tenho que ter certeza que ele vai ficar preso. Eu dou uma puxadinha para ver se ele tá bem preso. Senti que ele tá preso, eu finalizo minha costura, arremato, escondo essa linha aí por dentro. E agora eu vou começar a costurar, a tecer, né, fazer meus pontos na minha lateral. E antes de chegar ali no meio, eu vou pregar também a outra pontinha do elástico, ali no meio, onde tem a junção dos dois bojos. Então eu vou fazer uma sequência de pontos baixos para cada ponto de base por todo esse meu contorno. Porém, quando eu chegar ali próximo de onde une os meus bojos, eu vou fazer mais uma união, porque ele ainda está um pouquinho aberto, eu vou fechar ele mais um pouquinho. Então quando chegar lá, a gente se encontra e eu mostro para vocês como que eu vou fazer. Para quem não está acostumado a tecer com elástico, sempre tem que tomar cuidado para que ele fique escondido ali por trás do seu ponto, que não fique muito aparente, sempre vai empurrando ele um pouquinho para baixo. Por isso que o ideal é utilizar um elástico também do mesmo tom da sua peça, mas se não for possível, pode seguir com o elástico branco também e só se atentando na hora de tecer os pontos. A minha ideia de colocar esse elástico aqui foi de conferir mais sustentação e evitar que ele vá ficando reto, a peça vai ficando reta com o tempo. Então não precisa ser muito menor do que o perímetro medido, porque senão vai ficar muito enrugadinho, e não é essa a intenção. Já vou pregar aqui também do outro bojo o meu elástico. Esse a ponta até que ficou um pouquinho menos escura, eu consegui queimar sem deixar muito escuro, então ficou menos aparente. Mas se acontecer dela ficar queimadinha, façam isso. Vão envolvendo ela com uma linha da mesma cor. Ou então pega um pedaço da linha da peça e cola em volta dessa parte, que fica escura, com cola de silicone líquido. Eu tô chegando quase no final ali do contorno do primeiro bojo. Já botei os elásticos de todos os lados, já fiz a costura. Eu tô chegando ali, ó, no meu penúltimo espacinho. E agora, nesse penúltimo espacinho, eu vou fazer a união. Eu vou, nesse penúltimo espacinho, vou puxar a linha e ao invés de fechar, eu vou inserir no espacinho do outro lado. E aí, enlaço as 3 alcinhas de uma vez só. Eu vou no segundo espacinho, tá do outro lado também, para ficar na mesma direção. O meu ficou ali, uma linha ali no meio, tá? Se não quiserem que fique, é só jogar a linha na hora de fazer, na hora de enlaçar, pra dentro da peça. O meu, como eu vou fazer um xizinho ali, eu deixei, não me importei. E vou agora continuar tecendo ponto baixo para cada ponto de base, por todo o contorno do outro bojo. Depois, gente, eu vou voltar e vou passar a linha por volta dessa parte branca, tá, que ficou exposta do elástico ali da união, e da parte pretinha também, para dar uma escondidinha, ficar tão assim aparente. Não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas ele vai ficando bem mais estruturado do que sem o elástico. Ó, essa parte branca eu vou envolver ela com a minha linha, depois vou usar uma linha de tapeçaria e vou envolver para poder esconder, tá? E também vou voltar e vou dar alguns pontinhos para fechar um pouquinho mais essa união. Acabei de contornar minha lateral, agora eu vou fazer aproximadamente de 35 a 40 centímetros de correntinhas, tá? Eu não vou arrematar minha linha, eu vou acabar de fazer o ponto baixo na lateral, vou ficar ali no pontinho, né, no picozinho ali
da minha lateral e vou fazer aproximadamente de 35 a 40 centímetros de correntinha, e depois eu vou voltar fazendo pontos baixos por toda essa correntinha. Essa vai ser a alça do top, então você pode regular o tamanho de acordo com a sua necessidade. O ponto baixo eu vou fazer pegando por esse montinho ali atrás, eu vou virar ali minha correntinha, tem um picozinho que fica nela, eu vou fazer por ali meu ponto baixo. Eu não vou pegar pela alça, mas se vocês quiserem fazer também pegando normalmente pela alça, podem fazer, que não tem problema. Ou quiserem fazer outro tipo de alça também, eu tô fazendo esse modelo muito parecido com um sutiã, então vai ficar, né, a alça pregada ali na parte lateral. Se vocês quiserem fazer um modelo solto, com a alça solta, alça de amarração, podem fazer também. Já tecei o ponto baixo sobre o último ponto de correntinha. Agora eu vou fazer um ponto baixo sobre o meu primeiro ponto alto da base. E aí vou fazer uma sequência de pontos baixos para cada ponto de base. Quando eu chegar ali naquele meio, que eu também fiz uma diminuição antes, ali nos pontos altos, eu vou fazer agora 2 diminuições, uma antes e uma depois da diminuição que eu fiz da carreira do ponto alto, onde tem ali as minhas, onde tem ali a minha união, né, do bojo. E vou seguir até ali o meu penúltimo, não vou até o pico, eu vou até ali meu penúltimo ponto alto, fazendo ponto baixo, para só depois começar a fazer as minhas correntinhas. Ali, essa parte, nesse meio, tem a minha diminuição. Vou fazer uma diminuição antes e outra depois. Aí, quando eu chegar esse ponto alto aí, ó, acho que é meu penúltimo ponto alto, vou fazer as correntinhas, tá? Na medida que eu fiz do outro lado, e vou voltar fazendo ponto baixo nela. Finalizei. Agora eu vou unir essa minha parte com ali o meu último ponto alto. Eu vou unir fazendo. Eu vou fazer mais um ponto baixo, na verdade ali, ó, tá faltando. Faço um ponto baixo na minha última corrente e vou unir fazendo um ponto baixíssimo. E em seguida eu arremato e encerro aqui essa parte e vou para a minha lateral. Vou começar a fazer as minhas laterais e vou arrematar aqui. Antes eu vou aqui esconder essa parte exposta do meu elástico, ali da união dos bojos, e também aproveitar e fazer uma costura para unir um pouquinho mais a parte de baixo do meu bojo, porque eu acho que está um pouquinho aberta ainda, e conforme for usando pode acabar se esticando demais, o que não é a intenção. Eu quero que ele fique bem ali modelado no seio. Aqui você só tem que tomar cuidado para não passar pela parte da frente, tá? Essa costura, esse contorno que a gente está fazendo. É sempre pegando ali por baixo do elástico, mas sem deixar passar pela parte da frente, senão vai ficar aparecendo. Terminei de esconder aqui o meu elástico para não deixar ele tão aparente.
Vou vir aqui um pouco mais para baixo para poder unir um pouco mais esse meu bojo, que ainda está um pouco aberto. Então eu vou descer um pouquinho mais ali a minha união, aí fica a critério de vocês o quanto vocês querem unir. Eu fiz esse desenho, mas também ali a critério eu fiz um X, tinha ficado essa parte reta na hora que eu uni o bojo, e eu aproveitei e fiz um X ali embaixo dele para criar um design, já fazer parte do desenho do meu top, mas também fica a critério de vocês. Agora eu vou só arrematar e aí sim ir para a lateral, fazer a alça lateral do meu bojo. Agora eu vou contar 5 espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 5 centímetros de distância do topo até aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. A partir aqui é o 5º espaço, né? Nesse daqui, ó, nesse ponto alto aqui, nessa direção, eu vou inserir aqui, nessa direção, a minha agulha. E vou fazer uma sequência de 15 pontos baixos, tá? Ah, gente, esqueci de falar. Aqui a minha lateral, eu vou fazer diferente do que eu vi nos outros modelos, tá? Eu não vou fazer uma lateral grande para amarrar aqui. Eu vou fazer ela para unir aqui e unir com o botão, como se fosse realmente ele mais parecido com um sutiã. Aí, para isso, vocês vão medir da lateral do seu seio, a metade da lateral do seu seio, ou então você pega essa parte, mede no seu seio, vê onde que termina, e a partir dessa lateral que termina, você coloca a sua fita métrica e mede ali até o meio das suas costas e tira aproximadamente uns 3 centímetros, 4 centímetros, tá? De cada lado. Se vocês preferirem também, podem pegar um sutiã e ver qual é essa distância, qual é esse tamanho. O meu deu 24 centímetros, eu vou fazer com 20 centímetros, tá? De comprimento. Então, vou vir aqui, esse primeiro ponto. Vou fazer uma corrente, volto aqui e faço um ponto baixo. Primeiro ponto baixo, já vou escondendo essa linha. São 15 pontos baixos que eu vou fazer ponto sobre ponto. Agora eu vou virar minha peça e vou fazer 7 carreiras de ponto alto sobre cada ponto de base. Normalmente, tá? Vou pegar pelas 2 alças, não vou pegar pela alça traseira, mas se quiser pegar também, não tem problema, porque são tudo questão de escolha estética, tá, gente? Não é uma coisa que vai estragar a peça ou não. Você pegar pela alça traseira, pegar pelas 2 alças, é só uma questão mesmo de design da peça. Fiz aqui as minhas 7 carreiras, vou fazer a 8ª também com ponto sobre ponto. Quando eu fizer a 9ª voltando, eu vou começar a fazer diminuição só aqui na parte de cima, tá? Em direção ao topo do meu bojo. Então, nessa parte aqui, eu vou começar a fazer diminuições. Nessa 8ª, eu fiz aqui 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª eu vou fazer novamente ponto sobre ponto, normalmente. E eu mostro para vocês como vou fazer a 9ª carreira. Ó, fiz a minha 8ª carreira descendo, agora eu tô na minha 9ª carreira indo de novo em direção à parte superior do meu bojo, né? A parte reta aqui do meu bojo. E aqui eu vou fazer uma diminuição. Tô aqui no meu antepenúltimo ponto, vou fazer um ponto normal. Agora eu vou fazer um ponto com diminuição. Vou vir aqui com 3, passo por 2, não fecho esse ponto alto. Enlaço novamente a minha linha na agulha, vou para o próximo ponto de base, puxo, tiro 2 e agora eu vou tirar os 3, tá? Venho aqui, viro. Essa próxima carreira não tem diminuição, é apenas ponto sobre ponto. Então eu vou revezando dessa maneira, uma carreira com diminuição na parte
superior da minha peça, essa parte de baixo vai ser reta, aqui vai ter diminuições, tá? Então, eu vou fazer uma carreira com diminuição na parte superior da peça e uma carreira sem diminuição. Vou fazer isso até alcançar aproximadamente 17 centímetros da minha alça lateral, né? Porque os últimos 3 centímetros eu vou reservar para fazer ali o espaço para os botões. Então, só para reforçar para vocês, ó, essa foi a carreira com diminuição no início. Chego no final dela, não faço diminuição. Vou pegar no final, fazer ponto sobre ponto. E vou subir na próxima carreira também fazendo, ó. Esse aqui é meu último ponto, vou fazer, ó, ponto alto normal, sem fechar junto. Próxima carreira, apenas ponto sobre ponto, sem diminuição, tá? As diminuições são em carreiras revezadas e apenas na parte superior. A parte de baixo sempre vai ficar reto. Finalizei aqui a minha carreira, tá? A minha tira. Vou fazer agora carreiras em ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui, e não sei se eu faço umas 4 ou 5 carreiras, vou ver como vai ficar. Tudo ponto sobre ponto. Aqui essa primeira carreira em ponto baixo, vou virar. Vou fazer ponto baixo, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, faço novamente ponto baixo, outro ponto baixo, 2 correntes e pulo 2 pontos de base, 1, 2, ponto baixo. E aqui nesse último aqui também, que não tá aparecendo mais, é um ponto baixo. Ah não, aqui é diminuição, né? Aqui vai ficar o ponto baixo. Então vai ficar só um ponto baixo aqui. Vou virar minha peça. Faço uma corrente, ponto baixo. E agora eu vou fazer só pontos baixos. Até aqui nesse espaço eu faço 2 pontos baixos, né? Porque fiz 2 correntes. Ponto baixo. No espaço novamente faço 2 pontos baixos. Faço uma corrente. Eu vou contornar minha lateral. Vou fazer o ponto corrente, não é ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer ponto baixíssimo, já fazer direto ponto baixo aqui, podem fazer, tá? Eu vou fazer o ponto corrente aqui. Inclusive, eu tô para fazer um vídeo só explicando, porque pega o fio, insere a agulha, tá? Eu sempre vou inserir uma vez no espacinho do ponto alto e outra aqui, ó, nesse vãozinho que tem entre uma carreira e outra. E vou fazer assim até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final. Eu vou vir nesse ponto aqui também e vou fazer. Agora eu vou virar. Esse primeiro ponto que eu fiz eu vou pular. E agora, gente, eu vou pegar só essa alcinha aqui de cima, tá? Tem 2 alças, estão vendo? Ó, tem essas 2 alças. Eu vou pegar só por essa daqui. E vou fazer ponto baixo, tá? Sempre pegando por essa alça. Vou fazer ponto baixo. Se quiser fazer outro ponto, quiser fazer outro acabamento, podem ficar à vontade. Vou fazer assim até o final da minha carreira. Estou chegando aqui no final do meu retorno. Vou fazer meu ponto baixo aqui. Faço uma corrente. Venho onde eu fiz esse ponto baixo, faço outro ponto baixo. E volto aqui novamente fazendo ponto baixo. Sobre ponto baixo. A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Ó como que fica. Dessa maneira. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui.
ponto corrente aqui tudo, volto com ponto baixo, só que aí eu vou encerrar, tá? Eu já vou pegar e vou encerrar dessa maneira. Aqui do outro lado da peça eu vou fazer igual, só que essas últimas carreiras aqui em ponto baixo, eu não vou fazer o espacinho, vou fazer só carreiras em ponto baixo, sem pular, sem fazer a carreira que eu pulo, que eu faço 2 correntinhas e pulo 2 pontos. Eu vou fazer ali mais 4, 5 carreiras em ponto baixo. Quando for fazer essa parte aqui de cima, desse lado, só precisa tentar se a peça tá de frente para você. Se não tiver, você pode arrematar aqui e começar daqui, fazendo, né, o ponto corrente, e depois voltar com o ponto baixo. Ou pode fazer aqui uma gambiarra, que nem eu, jogar a linha pra cá. Aí aqui no começo vai ser um pouquinho complicado. É que eu tô com preguiça de arrematar e começar de novo. Mas vocês podem arrematar, não precisa seguir por aqui assim não. Aí no começo fica com a aparência estranha, mas quando você voltar, tá? Vai fazendo dessa maneira. Entra assim, puxa, vira e traz. Ou então arremata e inicia lá do canto, não tem problema. Tô retornando aqui. E assim que eu finalizar esse retorno, eu vou arrematar e ir para o outro lado da peça. Aqui, ó, para não ficar com esse vãozinho, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para ficar mais arredondadinho. Arremato. E agora sim a gente vai pro outro lado. Lembrando que a alça eu vou costurar nessa minha lateral. Se por acaso vocês acharem que ficou grande a alça, vocês podem costurar por dentro e esconder um pouquinho, né, diminuir o tamanho dela. O outro lado do bojo eu vou começar a tecer de baixo para cima, tá? Eu vou contar lá os 5 espacinhos que eu tenho e que eu pulei lá do outro lado também, e depois, a partir desses 5 espaços, contar 14 pontos. A partir do 14º, eu começo a tecer de baixo para cima pro meu ponto baixo ficar na mesma direção, que no caso seria do lado direito dele, né, da peça. Eu não costurar ele pelo avesso. Só para ficar bem claro para vocês, bem explicadinho, eu já fiz aqui a minha outra lateral. Eu fiz 4 carreiras em ponto baixo. Agora eu vou para a parte de baixo fazendo o meu acabamento. Volto fazendo a minha 5ª carreira em ponto baixo. Faço o acabamento ali da parte superior, né? E arremato. Então vai ser no total de 5 carreiras em ponto baixo. Na 4ª eu vou para a lateral, para a parte de baixo. Depois eu subo, fazendo a 5ª e faço o contorno ali da parte de cima. Sempre lembrando que o ponto corrente tem que ficar de frente para mim. Já finalizei aqui, já coloquei o botão. E esse foi o resultado final que eu tive. Eu gostei muito mais dessa adaptação do que eu fiz do que o primeiro top que eu tinha feito, que é o top laranja. Eu costurei ali a minha alça com agulha de tapeçaria, fiz costura mesmo, pegando pelas 2 alcinhas para poder não ficar com aparência de esticado. Mas vocês podem também unir com ponto baixíssimo com agulha de crochê. Isso fica a critério de vocês. Se quiserem também costurar por dentro, eu não sei de necessidade, a alça ficou exatamente no tamanho que eu queria. Podem ver que na frente também, ó, ele fica bem estruturadinho. Esse laranja já não fica, eu também gostei dele, só que não era exatamente o que eu queria. Ele fica mais ali em V, ele fica menos estruturado, fica mais larguinho também no corpo. É um efeito diferente. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixem aqui no comentário se conseguiram replicar, se fizeram adaptações, se... Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixem aqui no comentário se conseguiram replicar, se fizeram adaptações, alterações no modelo, como que ficou. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijos!